O título da pregação é Humilde e Fiel. Pretendo fazer duas pregações sobre este personagem bíblico chamado Asa, que foi rei em Judá, chamado Reino do Sul, de 911 a 870 a.C., reinou 41 anos em Judá. Então, um reinado muito longo, e nós temos algumas coisas a aprender deste rei. A Bíblia não fala muito dele, mas o que fala é suficiente para aprendermos algumas coisas interessantes. Esta é a primeira pregação. Próximo domingo, se Deus quiser, faremos a segunda. Vamos a 2 Crônicas, capítulo 14, versículos de 9 a 11. 2 Crônicas, capítulo 14, versículos de 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra aberta e lida, que nós possamos expô-la de uma maneira orientada pelo teu Santo Espírito, que ele mesmo aplique em nossos corações o que cada um precisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este homem era tataraneto de Davi, bisneto de Salomão, então, neto de Roboão. Reinou 41 anos em Judá, como eu falei, e quem está um pouco acostumado com a história dos reis de Israel, tanto o reino do norte quanto do sul, já notou que muitas vezes a Bíblia diz: ele fez o que era bom aos olhos de Deus, ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, quando se fala num rei de Israel na época, vem logo a pergunta: e esse Asa fez o que era bom ou fez o que era mal? O que era bom. Versículo 2 do capítulo 14. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Vamos ao capítulo 15, versículo 17. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, atestando claramente, então, a sua fidelidade a Deus e a sua posição de coração com relação a Deus. 1 Reis, capítulo 15, versículo 11, atesta também. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. O pai aqui tem o sentido de ascendente, ou antecedente. No caso, já falei que era tataravô dele, Davi, não seu pai exatamente. E no versículo 14 ainda, de 1 Reis 15, nós lemos: os altos, porém, não foram tirados, todavia o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Ele aboliu a idolatria em grande medida. Agora, voltando a 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 3. 2 Crônicas 14, 3, voltando ao nosso capítulo inicial: porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos,
Então ele foi duro e muito ativo contra a idolatria. Versículo 4, ainda do 14, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Então ele fez uma reforma religiosa forte. Nos primeiros 10 anos de governo, ele teve um tempo de paz entre os vizinhos, reforçou as cidades de Judá, formou um exército forte. E depois desse período então de paz, ele recebeu uma ofensiva tremenda deste tal de Zerá, que era um etíope da África ligado ao rei do Egito, com um exército gigantesco. Aqui fala de 1 milhão. No hebraico tem milhares de milhares, ou 1000 milhares, alguma coisa assim. Alguma coisa assim não. Exatamente assim, significando alguma coisa de 1 milhão, ou de sendo um número redondo, indicando um exército tremendamente numeroso, muito mais do que o próprio rei Asa. Isso fica absolutamente claro. E esse Zerá chegou perto de Jerusalém, ameaçando então o reino de Asa. A guerra era inevitável. E Asa fez uma bela oração de um versículo só. Um versículo só, ou constando num versículo só, de várias frases, e uma oração rica. E nós vamos nesta pregação nos ocupar desta oração e verificar como este homem, fiel a Deus, procedeu com a ofensiva à chegada de um exército gigantesco que tinha gente para destruir o seu reino inteiro. O que este homem fez? Versículo 11, como já li. Primeira atitude dele ao orar. Na verdade, a primeira atitude foi orar. E tudo que nós vamos ver então foi a consequência, ou os pontos pertinentes a esta oração. Mas já fica aí que a primeira atitude dele foi orar. Não sei se nos ocorre sempre que a primeira coisa a fazer diante de uma grande crise é orar. A primeira deveria ser orar. Bom, pastor, tirando certas exceções, né? A casa pegando fogo, a primeira coisa que você vai fazer é chamar os bombeiros ou gritar para os vizinhos. Mas enquanto você liga para os bombeiros, você já vai orando. Então eu acho que eu vou insistir na primeira. E você pode gritar para os vizinhos e bater na porta do vizinho enquanto está orando ao mesmo tempo. Senhor, deste incêndio me livra e nos ajuda. Então eu vou insistir na primeira. Eu não sei se nós estamos acostumados com isto. Talvez na 8ª providência que a gente tome com relação a algum problema grande, e me esqueci de orar. Liguei para o fulano, que eu sei que conhece alguém aqui que tem alguma autoridade para resolver meu problema. Liguei para o cicrano, ou fiz isso, ou comprei aquilo, ou vendi, ou vou vender, sei lá. Mas pensou em várias opções. É bom que pense, claro, você tem cabeça para pensar e tomar suas providências pertinentes ao caso em si, à crise em si, mas a primeira deve ser orar a Deus. Senhor, me ajuda nisto. Lá vou eu tomar as providências que eu preciso. Serão muitas. Já estou ligando aqui para os bombeiros, mas socorre. Então, dentro da primeira atitude dele, ele logo inicia se chamando de fraco. Igualzinho à maioria das pessoas que se chamam de fracas e que reconhecem que são pequenas, para não dizer exatamente o contrário, orgulhosos, arrogantes, prepotentes, que não admite ser ensinado em nada. Um dos grandes problemas de evangelizar alguém, de falar de Cristo para alguém, é exatamente este, que o outro não quer ouvir, que uma religião que ele tem praticado, ou a falta de espiritualidade na vida dele, que está errado.
e o que ele aprendeu sobre isso, está errado, de acordo com a Bíblia, claro, mas está errado. Não, cuidado. Você olhar para os olhos de um adulto e dizer, isso está errado, muito cuidado, porque é muito delicado. Gente, deveria ser mesmo, paciência. Deveria ser a coisa mais natural do mundo. Rapaz, isso aqui está errado. Por quê? Por isso, não acho não. E você está errado por aquilo. Por quê? Por isso. De fato, estou, tem razão. Obrigado pela ajuda. Devia ser a coisa mais natural do mundo eu dizer que você está errado e você me dizer que eu estou errado. Porque você é cheio de erros, ora. E eu sou também. Agora você finge que não sabe disso e eu finjo que não sei disso. Aí fica. Cuidado. Para me dizer que alguma coisa está errada, você tem que ter muito jeito. E eu tenho que ter muito jeito para dizer que você está errado. Coisa tola, estúpida, mas assim é o ser humano. Agora a Asa chega lá e diz, eu sou fraco. Detalhe, que é mais difícil ainda para o ser humano, geralmente, é dizer, o outro é forte. Aí que é complicado. E foi exatamente o que Asa fez. Eu estou fraco e o outro está muito poderoso. Também 1 milhão de homens contra o pobre do Asa não era brincadeira. Onde é que ele disse isso? Além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Quem é o fraco? Era ele, óbvio. E o poderoso? Zerar o inimigo. Reconheceu que estava numa situação crítica e precisava de ajuda. Se ele não tivesse chegado a essa conclusão, ele iria lutar. Ia pedir ajuda, talvez, a alguns reis e vizinhos, ia lutar, e muito provavelmente ia perder grande parte do seu exército, ou o exército todo e o reino inteiro. Então, uma grande dificuldade que nós temos, além da questão de reconhecer apenas que é fraco, indo agora um pouquinho mais profundamente, é o pecador reconhecer que está preso ao próprio pecado. E que esse pecado é muito mais poderoso do que ele. É um passo importantíssimo que alguém sem Cristo, alguém sem salvação, dá. Quando começa a admitir, primeiro, que é pecador, e um pecador inveterado. Ele peca e peca e peca e peca e não para de pecar. Segundo, que esse pecado é mais forte do que ele. Muitos dizem, eu tenho meus defeitos. Quando diz meus defeitos, já está diminuindo. Em vez de dizer eu tenho muitos defeitos, esses meus defeitos já é uma forma de suavizar. Eu tenho os meus defeitos, mas também tenho minhas qualidades. Então, esse aí já não está reconhecendo que os defeitos dele, os defeitinhos dele são pecados aos olhos de Deus, que esses defeitinhos dele o escravizam. Como é que ele vai querer se livrar de uma opressão que ele não sente? Como é que Asa iria fazer uma oração dessa diante de Deus se não tivesse o inimigo nas portas? Ele reconhecesse, soubesse que tinha inimigo chegando. Então, ore para quando você for falar com um parente, com um amigo, sobre o Evangelho, que Deus permita que aquela pessoa se convença que é pecador e que o pecado é muito grande, é muito forte sobre ele. Já lutei com alcoólatras e esposas de alcoólatras. O grande problema do alcoólatra é ele reconhecer o vício e dizer, eu preciso de ajuda e eu vou, de fato, pedir ajuda. Porque a maioria não reconhece. E ao cortar na base uma possibilidade de diálogo no rumo de um reconhecimento, ele elimina a possibilidade de cura. Claro, não reconhece o problema. E ainda mais que o problema é muito maior do que ele está embaixo deste problema. Então, quando alguém diz, eu sou fraco, não consigo agradar a Deus, tenho inimigos poderosos, não consigo vencer, esses inimigos são os meus pecados. Se ele conhecer um pouquinho mais das Escrituras, o diabo e seus demônios que me escravizam, me cegam, eu preciso de ajuda. Agora, mesmo os crentes
tem dificuldades de reconhecer fraquezas na frente do pecado. E esse é um dos principais obstáculos para o desenvolvimento espiritual, reconhecer que o pecado ainda é muito forte, não mais para definir a sua vida eterna, a sua posição em Cristo, já está resolvido isto, mas o pecado é forte no desenvolvimento da intimidade com Cristo, ou no desenvolvimento da nossa santificação. É forte, sim. Temos o Espírito Santo habitando em nós, que é muito mais forte, mas não elimina o fato de que o pecado é forte e mais forte do que nós. E isso dificulta a nossa dependência ao Espírito Santo, a nós pedimos ajuda ao Espírito Santo e acabamos, sabe o quê? Muito acostumados com certos pecados, que alguns americanos chamam de pecadilhos, deve ser o nome espanhol, não sei, mas pecadilhos são pecadinhos pequenos, pecados pequenos, ou pecadinhos, aos olhos da pessoa, claro, e que de tão comum terminamos por nos acostumarmos com eles, considerá-los quase normais. Nesse momento nós não estamos mais nos considerando em guerra aberta e declarada contra esse pecado. Pode ser um pecadilho, um pecadão, um pecado gigantesco, mas eu estou em guerra contra todos os pecados que me assediam, todos. Essa noção de guerra da nossa parte, de uma luta constante, de considerar o pecado um inimigo poderoso e perigosíssimo sobre nós, é fundamental essa conscientização, porque a falta dela nos leva a nos acostumar. Asa estava convencido de que Zerá era um inimigo, estava chegando e iria lutar contra ele e precisava de ajuda, porque o outro era muito poderoso. Então, sugestão para irmãos crentes: considerem sempre um pecado, pequeno ou grande, como um inimigo poderoso com o qual você tem que lutar e não tem forças para lutar pessoalmente. Quando eu digo pessoalmente, é das suas próprias forças. Quando o crente resolve então lutar, ele percebe que não tem poder para enfrentá-lo, reconhece que é fraco, o inimigo é poderoso, e aí ele já está se enquadrando na posição de receber ajuda de fato. Vale a biografia de qualquer crente que se destacou na sua vida ao longo da história da igreja cristã, e você vai notar nas primeiras páginas que ele reconhece abertamente que está em guerra contra o pecado e reconhece que precisa de ajuda e que ele é fraco. Pode ver, não há um só homem, mulher, que se destacou na vida cristã ao ponto de ter uma biografia, que não siga por este caminho. Sou fraco, ainda sou pecador, perdoado, mas ainda sou pecador e tenho que lutar contra os meus pecados todos os dias. São inimigos constantes que me assediam. Então, Asa reconhece que era fraco, que o inimigo era poderoso e que precisava de ajuda. Ajuda de quem? É importante isso, né? Ajuda de quem? Claro que é importante. Aliás, é fundamental, é tão óbvio que às vezes passa como se não fosse importante pedir ajuda à pessoa certa. Se eu estou querendo colocar um objeto em cima do móvel que eu não alcanço, eu vou pedir ajuda a alguém mais baixo do que eu? Eu tenho que pedir a alguém mais alto do que eu. Se eu quero carregar um peso que eu não aguento, eu vou pedir a alguém mais forte, não mais fraco do que eu. Então, você reconhecer que precisa de ajuda não é suficiente. Você precisa pedir ajuda à pessoa certa. Do contrário, pode reconhecer à vontade, vai ficar na mesma.
Isso parece tão óbvio, até infantil, o que eu estou dizendo, mas cuidado com essas coisas óbvias. Asa reconheceu que precisava de ajuda e não demorou a identificar de quem. Ele disse rapidamente: do Senhor. Senhor, além de ti não há outro. Ele falou várias vezes, você deixou super claro. E que Deus não era uma opção, como os pagãos, os idólatras, têm várias opções. Aliás, alguns acham que problema tal, quem resolve é a entidade tal, quem problema tal é o santo tal, e o outro é a santa tal. Cada necessidade tem um gerente celestial específico para lhe livrar daquele problema, é uma opção. Deus é a única opção. Deus deu um único mediador entre ele e os homens, Jesus Cristo. Só daí vem a ajuda para os nossos problemas. Só. Não há outra alternativa. Agora, se você já chegou a reconhecer nas suas angústias que precisa de ajuda de alma existencial, cuidado para não recorrer à fonte errada. Só Deus pode dar a paz que tanto o pecador sem Cristo precisa. E Cristo morreu exatamente para dar esta paz a quem reconhece isto, a quem de fato vai até Ele e pede ajuda. Não há outra fonte de ajuda. Não existe. Asa diz: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer. Esta frase é fantástica, espetacular. Passe isso quando falar de Cristo para alguém. Não há outra opção. Não há. Saiba, pelo menos, que não há outra opção. E nós crentes, incrivelmente, às vezes, nos esquecemos disso. Dessa verdade, que a fonte para as nossas ajudas só é uma, é o Senhor. E a gente acaba buscando ajuda na fonte errada, quando nós precisamos enfrentar o inimigo. Tudo bem, ler livros é bom, buscar conselhos é bom, mas essas fontes apenas ajudam você, crente, a ir à verdadeira fonte, ao verdadeiro ajudador. Isso é sutil, mas nunca esqueça, o pastor não vai ser a fonte para resolver os seus problemas. O banco nunca vai ser a fonte para resolver os seus problemas. O médico nunca vai ser a fonte para resolver os seus problemas. A fonte para resolver os seus problemas é Cristo. E a frase de Asa pode e deve ser repetida literalmente hoje, 3.000 anos depois. Senhor, além de ti não há quem possa socorrer. Pode até personalizar, não há quem possa me socorrer. Tudo bem, eu vou para o pastor me aconselhar, eu vou para o médico me examinar, eu vou para o banco pedir um empréstimo, tudo bem. Então são fontes localizadas, fontes limitadas, fontes defeituosas, que circunstancialmente, de uma maneira muito pequena, podem até lhe ajudar, e ajudam mesmo, mas por trás dessas fontezinhas fracas, há a grande fonte de poder e de real ajuda. Se acostume a sempre que tiver uma crise, pensar assim: se alguém vai resolver este meu problema, seja de qual natureza for, um pneu furado numa rua escura, qualquer que seja a natureza, um problema gravíssimo, esta crise, se alguém pode resolver, é só Jesus Cristo. Agora, ele pode mandar alguém de um bom coração, mandar
mandar alguém parar ao seu lado e oferecer ajuda. Tudo bem. E pode permitir que venham 3 assaltantes e realizem o seu terror, que ele é assaltar. Mas isso não muda o fato de que a única fonte que pode lhe livrar é Cristo. Você, crente, não esqueça isto, embora não seja novidade nenhuma o que eu estou dizendo. O mais novo entre vocês, de convertido, sabe disso. Mas não esqueça. Então Asa reconheceu que precisava de ajuda e que somente de Deus poderia vir essa ajuda. Isso é tudo? Não. Falta algo ainda. O quê? Pedir. Pedir. Eu acho que eu vou usar outro verbo, um pouco mais complexo. Buscar ajuda. Buscar ajuda. O que adianta reconhecer que está com problema, que é fraco e o outro é poderoso, reconhecer que só Deus pode ajudar, se não vai buscar este Deus. Conheço um irmão que foi se operar. Aí chegou no hospital e por algum motivo demorou lá os exames preliminares e tal, e o nervoso foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Perna para que te quero. Foi embora. A pé. Para casa. Operou-se? Não. Então ele sabia que estava doente. Reconheceu que estava doente. Foi buscar a ajuda da cirurgia, mas não se expôs. Então, o que adiantou? Nada. A pessoa chega com dor de dente diante do dentista, abre a boca, diz, não. Mas, você não está morrendo de dor de dente? Estou. Por isso que eu estou aqui. Assim, eu não estava aqui, está fazendo o que aqui? Porque eu estou com dor de dente, pois abre a boca. Não, eu morro de medo. Então, lamentavelmente, a senhora vai... posso chamar o próximo? Também é muito elementar, gente, isto. Mas nós caímos nessas coisas elementares constantemente. Não, eu sei que só Deus pode me ajudar. Muito bem, e você tem buscado este Deus? De fato? Ou tem ficado na mesma? Igual o outro que não se operou, o outro que não abriu a boca para o dentista, ficou na mesma. Só reconhecendo e a dor piorando, certamente. Então, em termos espirituais, é essencial que a pessoa necessitada se proste diante de Deus, com a alma aberta, e peça, Senhor, me ajuda. Peça de fato, encare, digo, no sentido humilde, no sentido de estar defronte de Deus, dizendo, me ajuda. Não é só teorizando, não é só dizendo, eu sei que Ele me dá ajuda, eu sei que Ele pode, eu sei disso, pois prove que sabe e valoriza isso e peça. Asa fez isso, no versículo 11, ele pediu. Pergunta a você, porventura esteja aqui sem Cristo, se alguma vez já chegou diante de Cristo e disse, eu preciso tanto do teu amor, do teu poder, da tua paz, me ajuda. Muitas vezes é só isto, entre o estado de perdição e a salvação daquela alma, é dar um passo de dizer efetivamente, de coração aberto, me ajuda. E qual a última vez que você, irmão em Cristo, se derramou diante de Cristo e humildemente disse, Senhor, me ajuda, ó meu Pai, me ajuda, em nome de Jesus Cristo, pedindo de fato. Tem um detalhe aí, muito importante, que faz com que até deixe esse detalhe. O pedido de Asa não foi do tipo, vou arriscar, se colar, colou. Não foi. Ele baseou o pedido em um fator importante, confiança. Ele disse, em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Confiança em Deus.
Se alguém está pensando em pedir salvação a Deus para ver no que vai dar, eu já posso dizer de antemão, não vai dar em nada. Porque não é assim que se pede salvação ao Deus Salvador, através do Filho dele, Jesus Cristo. Não dá nada. Tem um amigo que gosta de dizer do patrão dele, que esse senhor gosta de acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Não é uma vela literal, não. É que ele ajuda uns aqui, ajuda outros ali, faz umas coisas aqui, faz umas coisas lá, e ele quer agradar a tudo e a todos, e qualquer tipo de doutrina está tudo bem, está tudo muito bonito, e vai tocando, e vai tentando boas obras aqui, com alguma coisa acolá, e vai vendo no que dá. Quando chegar no céu, vou ver o resultado desta bagunça que eu fiz aqui na minha vida, na questão espiritual. Um caos. Um caos. É preciso você pedir com confiança de que Deus vai lhe dar a vida eterna. Estou falando para alguém que não tem Cristo. Mas, pastor, eu aprendi que a salvação vem pela fé, que é pela graça de Deus, é um dom, é um presente. Não é isso? É. Então, eu não tenho esta fé. Aí você responde assim, meu amigo, é natural que você não tenha esta fé. Ótimo, você está bom de teologia. Ninguém tem esta fé por si mesmo. Não tem. Você tem toda a razão em dizer, como é que eu posso confiar num Deus em que eu não tenho a fé que salva? Excelente colocação, honesta, consciente, e é simples resolver isso. Peça a Ele, confiando pelo menos nisto, que Ele é um Deus bom, que enviou o seu Filho para salvar aqueles que pedem ajuda, e dizendo, Senhor, me dá esta convicção, Tu és um Deus grandioso, poderoso, criou tudo que existe. Eu não tenho tido ainda esta convicção a ponto de me entregar toda a minha vida a Ti, mas me dá, me ajuda, eu conto contigo. Então, esse tipo de confiança limitada que seja em alguém que nem Cristo tem ainda, vai ser muito importante para tocar o coração de Deus, e você pode dizer isso para a pessoa, vá lá, peça. Eu já, pessoalmente, já usei muito este conselho, esta sugestão, mas eu não tenho fé. Peça fé, peça, custa pedir, peça com seriedade, peça com profundidade de coração, e sendo honesto, Senhor, eu não tenho ainda esta convicção, toda esta fé, mas eu gostaria de ter, eu tenho inveja de quem tem, eu queria ter esta confiança em Ti, me dá, por favor, diga para Ele, e peça, e peça, e peça, que isso é uma forma de confiar em Deus, antes de confiar totalmente, pela fé. E se você já é salvo em Cristo, já recebeu esta fé, ótimo, pois exerça com ousadia como asa, nunca deixe essa fé inoperante, quase sem efeito, que muitas vezes nós cometemos isto. É triste ver um crente em pecados, com o inimigo predominando sobre a vida dele, maus costumes, sem conseguir sair, pelo simples fato, sabe o quê? Que não acredita que Deus poderá lhe livrar. Não é que todos os casos são assim, há aqueles que não querem sair mesmo do pecado, e é outra forma de abordar, mas eu quero apontar para esta, é que muitas vezes o crente no fundo do seu coração não crê que Deus pode lhe livrar deste problema, não crê. Não deixa de ser uma grande incoerência. Crê em Deus de fato para a vida eterna em Cristo, estou falando agora de um crente, mas que Deus não o livrará daquele pecado. Devemos confiar mais neste Deus. Eu sei que o assunto é mais complexo do que eu estou colocando aqui, e que a vontade de Deus
é desconhecida aos nossos olhos nos seus detalhes ou na cronologia com que ele vai atuando, nós não sabemos. Então, o tanto ele vai me livrar daquele pecado específico, o tempo em que ele vai me livrar, não sei. A luta eu sei que sempre vai existir. Então não é chegar e dizer, Senhor Deus, eu confio que amanhã, meio-dia, eu estou livre totalmente desse pecado, para nunca mais na vida ter problema nenhum com essa tentação. Não é assim. Mas isso não é motivo para não chegarmos diante de Deus e dizer, Senhor, eu confio em Ti. Eu estou te pedindo, me ajuda neste pecado. Eu estou pequeno, eu estou fraco diante dele. Eu não consigo dominá-lo. Eu estou afundando. Tem misericórdia de mim. Ora, você vai arriscar se Deus vai ter misericórdia? Não é claro que ele vai ter misericórdia. É claro que ele vai ouvir sua oração. Agora, a forma exata com que ele vai lhe responder, a forma exata com que ele vai lhe livrar daquele problema, o tempo que ele vai fazer isso, eu não sei. E nem ele revela de antemão, caso por caso. Mas a confiança deve estar na base de cada pedido de oração nossa a Deus, um pedido de socorro, como é o caso de Asa aqui. Então vamos confiar mais nesse Deus. Confiar nesse Deus para nos livrar dos nossos inimigos espirituais, nossos pecados, nossa própria carne, o diabo e seus demônios. Ainda um último elemento na oração de Asa que eu quero comentar. Eu acho que com muito respeito e muito cuidado, o rei Asa tocou nos brios do Senhor. Ele mexeu num ponto delicado no coração de Deus, quando ele disse, Senhor, Tu és o nosso Deus. Versículo 11, a última parte, olhe lá. Senhor, Tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra Ti. O homem é como se ele dissesse, Senhor, eu não posso admitir a ideia de um mero mortal, pode ter 1 milhão de soldados ou 2, não me interessa, ganhar de Ti. Não admito. Tu vais permitir isso? Vai lá, Senhor, resolve isso. Não se deixe derrotar. Realiza esta vitória. Deus não precisa de ânimo de ninguém, eu sei. Mas eu vou tomar a liberdade de dizer que, num certo sentido, Deus se deixa animar. Não sei se eu posso usar animar entre aspas, uma vez que ele, na essência, não precisa. Ele se deixa até aconselhar. Moisés fez isso. Senhor, não faça isso não. Não faça isso não. Vamos fazer o seguinte, deixa eu falar com este povo. Sai, Moisés, eu vou matar esse povo todo, sai do meio, não vai ficar um. E não vou fazer um povo novo de ti, não é de Abraão não, é de ti. Abraão eu desisto, é de ti. O Senhor é Deus, resolvido. E não vou sair bem nessa, né? Que eu vou virar o novo Abraão. De mim vai sair um povo. Já pensou o tamanho do orgulho, da vaidade de Moisés? Que seria? Não, Senhor, não faça isto. Não faça isto. Me mate. Mas não faça isso. Faça o contrário do que o Senhor está dizendo aí. Matar o povo e de mim sair uma descendência. Não, me mate. Mas Moisés não ficou louco. Isso é o contrário do que eu acabei de te dizer. Mas é o que eu tenho para dizer para o Senhor, é isso. Impressionante que Deus atendeu. Então, é porque o Senhor do Universo estava precisando de um conselho? Não! Claro que não! Mas é como eu disse, é a liberdade que nós tomamos, porque Ele nos permite esse tipo de liberdade, ao colocar na Bíblia, Ele diz assim, e o Senhor se arrependeu do mal que disse que ia fazer. Isso é uma forma de dizer, Ele reagiu dentro da sua imutabilidade, mas Ele reagiu ao que o seu servo Moisés falou, e dentro da sua bondade que não muda, dentro da sua misericórdia que não muda, da sua santidade que não muda, dentro da imutabilidade Ele mudou. Não é a essência dele, mas Ele mudou providências dentro de um fato que aconteceu. Então Ele se permite esse tipo
de atitude da nossa parte. Asa aqui não chegou a dar um conselho para Deus, nem uma opinião. Eu acho que ele lançou um pequeno desafio a Deus, com muito cuidado com essa palavra desafio, com toda reverência, com toda humildade. Aliás, a humildade aqui é óbvia, ela transborda nessa oração inteira, a humildade, a pequenez, a humildade de espírito do coração de Asa aqui. Então, o que ele diz diante de Deus não soa nada como arrogância, como alguém desafiando Deus. Quero ver agora esse Deus, o que vai fazer contra 1 milhão de homens. Claro, é uma atitude completamente diferente, mas é uma forma dele dizer o que Deus queria ouvir. O quê? Que o servo dele, Asa, estava confiando em Deus, torcendo por Deus, querendo ver Deus agindo, querendo ver Deus vencendo e Deus se glorificando. Era isso que Asa queria. Eu acho plenamente lícito, válido, o crente fazer oração do tipo: Senhor, eu sou fraco, preciso de ajuda para me livrar do pecado tal, ou da situação tal, dos meus maus costumes tais. Eu sei que só tu podes me ajudar, então por isso estou aqui oficialmente, formalmente pedindo ajuda. Não é só dizendo que sei que tu pode me ajudar, eu estou pedindo ajuda de fato. E Senhor, guerreia por mim, não te deixes vencer pelas forças do mal. Vai lá, Senhor, luta por mim, luta por nós, teus servos fracos, pecadores, luta. Eu preciso dessa vitória. Nós, teu povo, precisamos dessa vitória que é tua, e eu confio tanto em ti. Aliás, já vou te agradecer de antemão pela vitória. Vai lá, eu não posso imaginar um Deus poderoso como tu perdendo uma batalha dessa. Acho plenamente válida uma oração assim, para não dizer agradável aos ouvidos de Deus, vindo de um coração quebrantado, humilde, como estava Asa. Resultado da oração, parei de propósito no versículo 11, porque assim ia perder a graça. Versículos 12 a 15. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nem um. Para contar a história, embora não tenha aqui na Bíblia, tem assim, nenhum sequer, dá no mesmo, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. O exército era apenas um instrumento do Senhor para destruir aquele homem. E diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Sucesso total contra o inimigo. Após essa batalha, Asa fez uma grande reforma religiosa, levando o povo a assumir compromissos de fidelidade a Deus. O próprio povo concordou que quem não buscasse sinceramente a Deus deveria morrer. Asa chegou a demitir a sua própria mãe do posto de rainha-mãe, porque ela fez uma imagem abominável, que provavelmente era uma imagem imoral, como era muito comum naquela época no paganismo. Então ele rebaixou a própria mãe, mostrando uma posição muito firme. Mas, infelizmente, na nossa vida aqui na terra, tem que ter muitas vezes o tal desse mas. Todavia, contudo, embora considerado um rei bom, de maneira geral, será que Asa conseguiu se manter assim, com esta altaneira fidelidade, todas as ocasiões da sua vida? Vamos ver na próxima mensagem, dizendo de antemão que temos
lições valiosíssimas para tirar para nós do final da vida deste homem aqui. Que Deus nos abençoe e nos ajude com as lições aqui transmitidas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos ajude a pensar logo em Ti na hora de algum problema, uma crise, uma dificuldade, pequena ou grande, não importa, esse é detalhe. Mas a fonte és Tu. Nos ajuda nisso, nos ajuda a falarmos de Ti, que salva as pessoas através da fé e da humildade diante de Cristo. Que essas pessoas reconheçam o tamanho dos seus pecados, que são fracas diante deles, e peçam ajuda a quem pode e deseja ajudá-las, o Senhor Jesus Cristo. E nos ajuda a nós mesmos já salvos, mas ainda tão falhos em nossa vida cristã. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém.